Então, novamente, um bom dia a todos vocês. Na nossa aulinha de português de hoje, nós vamos falar sobre parágrafo, tá? Eu vou compartilhar a tela para que a gente faça a leitura. Então, olha só, parágrafo. Leia o texto. Você sabia? Tem aqui, ó, número 1. As crianças são muito importantes nas sociedades indígenas. Todo nascimento de uma criança na tribo indígena é festejado, e o nome que cada uma recebe tem um significado especial. Aí tem aqui 2. Nadar, correr, subir em árvores e passear de canoa estão entre as brincadeiras preferidas das crianças indígenas. Os brinquedos das crianças são confeccionados pelos adultos ou pelas próprias crianças, como bonecas, arco e flecha, que são feitos de barro, de palha e de madeira. 3. As crianças adoram ouvir histórias contadas pelos mais velhos. Dessa maneira, elas aprendem as tradições de seu povo. Então, observe que aqui, ó, nesse texto, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, não é isso? Então, quer dizer que o número 1 é um parágrafo, o número 2 é outro parágrafo e o número 3 é outro parágrafo, tá? Ó, observe que o texto acima está estruturado em parágrafos, como eu já falei para vocês. Então, o que é parágrafo? É a divisão de um trecho do texto indicado pela mudança de linha. Então, quando você começa a escrever um texto, que você dá o ponto final e você vai iniciar na outra linha, é um outro parágrafo. Aí você parou ali, vai para outra linha, é um outro parágrafo, tá? Então, parágrafo é o quê? É a divisão de um trecho do texto indicada pela mudança de linha. Em um texto há várias ideias, e os parágrafos, eles ajudam a organizar essas ideias. Toda vez que um parágrafo for iniciado, significa que uma ideia nova, né, será acrescentada ao texto. Para iniciar um parágrafo, dá-se um espaço. Então, começou lá na linha, né? Você vai iniciar um parágrafo, você dá um espacinho depois da linha para começar a sua ideia, né? A continuação do seu texto. Ok? Vamos, então, praticar nas atividades para que vocês entendam melhor, tá? Então, vamos lá. Bom dia, professora. Desculpa. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Então, lá na primeira questão da atividade, vocês irão, ó, releia o texto da página anterior e numere os parágrafos. Então, você vai voltar lá nesse texto que a gente leu, ó, e vai numerar os parágrafos. Então, quantos parágrafos será que tem nesse texto que eu acabei de ler para vocês? E aí? A primeira parte do texto aí é o primeiro parágrafo, não é isso? Lá onde está falando, ó, as crianças são muito importantes nas sociedades indígenas. Então, aí é o primeiro parágrafo. Então, você vai colocar o número 1 lá no texto, tá? Coloca o número 1 lá na frente de as crianças. Tia, eu cheguei atrasada, tia. Qual é a página? Nós estamos na página 191, na atividade. Colocaram o número 1? Todos colocaram? Então, aí é o primeiro parágrafo, ok? Quando tá falando lá, ó, nadar, correr, subir em árvores e pescar, é o segundo parágrafo. Então, coloca o número 2. Qual é a página, tia? 191. Coloca aí o número 2 na frente de nadar, correr, subir em árvores. Colocaram o número 2? Então, esse é o segundo parágrafo. E, por último, nós temos: as crianças adoram ouvir histórias.
Então, esse é o terceiro parágrafo. Então, coloque o número 3. Certinho? Colocaram? Tia X, Não, você vai numerar. Coloca o número 1 lá na primeira frase, ó. As crianças são muito importantes nas sociedades indígenas. Então, coloca o número 1. Nadar, correr, você vai colocar o número 2. E as crianças adoram ouvir histórias, você vai colocar o número 3. Tia, onde é que é pra colocar? Na frente, meu amor, na frente da frase, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, lá não tá o texto? Então, lá na primeira frase, na frente você coloca o número 1, aqui você coloca o número 2 e aqui você coloca o número 3. Tia, onde bota o número 2? No início de cada frase, no início de cada frase, que são os parágrafos. Tia, assim, né? E na página 192? Ô, tia, assim? Não, lá vocês não vão fazer nada. A questão número 1 é para você fazer no texto, é isso que eu tô falando. Para numerar, então coloca o número 1 lá no texto. Tá bom? Lá na frente de as crianças, na frente do as, coloque o número 1. Na frente de nadar, coloque o número 2. E na frente de as crianças, coloque o número 3. Ok? Todos fizeram? Sim. Terceiro ano, todos fizeram a questão número 1. Sim. Então, é só para numerar lá no texto, ok? Então, vamos agora para a questão 2. Na questão 2, nós temos: marque a resposta correta. Aí tem o assunto do primeiro parágrafo é: todas as crianças são importantes na sociedade indígena, ou a alimentação das crianças indígenas é muito variada. Então, qual é o assunto do primeiro parágrafo? Todas as crianças são importantes na sociedade indígena. Isso. Então, vocês vão marcar um X nessa opção aí, tá? Marca um X. Todas as crianças são importantes na sociedade indígena. Ok? Marcaram? As crianças aprendem a tradição do povo, as brincadeiras. Letra B agora, ó. O assunto do segundo parágrafo é: as crianças aprendem a tradição de seu povo, as brincadeiras e os brinquedos das crianças. Então, qual é o assunto que está falando lá no segundo parágrafo? As brincadeiras e brinquedos das crianças. Isso, então marca o xizinho aí também, as brincadeiras e brinquedos das crianças. É o assunto do segundo parágrafo. Na sociedade indígena. Prontinho? Letra C. O texto apresenta 2 parágrafos, 3 parágrafos ou 4 parágrafos? 3 parágrafos. 3 parágrafos. Então, marca o X aí em 3 parágrafos. Prontinho? Questão 3 agora, ó. Em que parágrafo aparecem as brincadeiras preferidas das crianças e quais são essas brincadeiras, tá? Então, qual é o parágrafo que aparece lá falando das brincadeiras? É no primeiro parágrafo, é no segundo ou é no terceiro? No segundo. No segundo. Então, vocês vão escrever aí, ó, no segundo parágrafo e vão colocar quais são essas brincadeiras. E quais são essas brincadeiras que as crianças indígenas praticam lá na tribo? Quais são? Nadar, correr, subir em árvore e passear. Isso. Nadar,
correr, subir em árvores e passear de canoa. Muito bem, então é isso que vocês vão colocar, tá? Escreve no segundo parágrafo, ponto, e escreve as brincadeiras. Nadar, correr, subir em árvores e passear de canoa. Então, essa é a resposta da questão 3, tá? A questão 4, pesquise a vida das crianças indígenas e escreva mais um parágrafo ao texto estudado. Então, além de tudo isso que a gente leu aí sobre as crianças indígenas, né? O que mais que elas praticam? Como que é a vida delas lá na tribo? Eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês, tá? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, a questão 3, tá bom? Ó, no segundo parágrafo. Aí tem aqui a resposta, ó, nadar, correr, subir em árvores e passear de canoa. E aqui tem a resposta da 4, tá? Ó, as crianças indígenas, elas aprendem muita coisa com seus pais e parentes mais próximos, como os irmãos e os avós. Então, essa também é uma tradição, né, na vida das crianças indígenas. Então, vocês copiem aí, tá? Na questão 4. Então, agora, meus amores, nós vamos para a página 193, ó. Trabalhando a ortografia. Palavras com ão, ãos, ã, ões e ães, tá? Aí tem aí uma musiquinha que vocês já devem conhecer, que é Capelinha de Melão. Vocês conhecem, né, essa musiquinha? Não. Já ouviram falar, né? É aquela lá da festa junina, né? Capelinha de melão é de São João, é de cravura, de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda, não. Acordai, 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 João. Então, é uma musiquinha, né? E nessa musiquinha, se vocês observarem, tem muitas palavrinhas aí, ó, com ão, né? Eu já ouvi essa música. Já ouviram, né? Então vamos lá para a atividade, ó. Lá na primeira atividade, vocês irão copiar desse texto, né? Dessa musiquinha aí, ó, Capelinha de São João, né? Palavras que tem ão. Então, volta lá no texto. Não falar. Tá? Volta lá no texto e copia todas as palavrinhas, né? Da musiquinha Capelinha de Melão que tem ão, tá bom? Vou dar o tempinho aí para vocês descobrirem as palavrinhas. Não tem não, né? Então, as palavrinhas é melão, São, João, manjericão e não, tá? Essas vocês irão copiar aí na questão número 1. Eu comi camarão quando eu fui pra praia. A questão 2 agora, ó. Complete as palavras com ão e leia-as em seguida. Então, tem algumas palavrinhas aí que vocês vão completar elas com ão e depois vocês irão fazer a leitura, tá bom? Pessoal, esse tempo da aula já está encerrando. Daqui a pouco nos encontraremos novamente, tá? Tem 2 lives, tá? Hoje? Isso, só 2. Façam aí a questão 2 e já, quando voltarmos, a gente dá continuidade, tá bom? Tem a questão 3, ó, que vocês também já podem ir adiantando, ó. Vocês terão que pintar os desenhos, tá? E escrever o seu nome no plural. Então, para já ir adiantando, tá bom? Para a gente não perder muito tempo da nossa segunda aula, vocês já podem ir pintando os desenhos, tá bom? Da questão 3. Ok? E quando voltarmos, continuaremos, tá? Ô,